depois da Santa Missa, nossa fé renovada para mais uma semana. A gente começa a nossa programação hoje com muitas informações que importam para você, para a sua vida cotidiana, para o seu dia a dia. E para a gente começar, quero saber a sua opinião sobre animais dentro dos condomínios. Como funciona esse processo? Inclusive, uma advogada vai conversar com a gente sobre isso. Quais são os direitos dos condôminos, dos donos dos pets e a circulação deles pelo condomínio? Como vai funcionar isso? Seja um condomínio de apartamentos, de prédios ou de casas. A gente vai te ajudar nessa hoje, tá? Além disso, quero saber de você. Você já pensou na possibilidade de você reunir retalhos de tecidos para ajudar quem mais precisa? A gente vai conhecer um projeto muito legal que faz exatamente isso. Transforma sobras de tecido que seriam descartadas em novas peças, roupas para ajudar quem mais precisa, aquelas pessoas que realmente passam uma necessidade maior. A gente vai entender um pouco mais também desse trabalho e como é possível você ajudar. Além disso, alergia. Vocês sabiam que amanhã, dia 7 de maio, é o Dia Nacional da Prevenção da Alergia? Isso mesmo. Pelo menos 25% dos brasileiros sofrem com algum tipo de alergia. E nós aqui estamos numa cidade que eu posso dizer que é uma das capitais da alergia no Brasil, gente, Curitiba. A gente vai entender por que tem tanta farmácia aqui, por que tem tanta gente alérgica nessa nossa região aqui. Será que é o clima? O clima, ele é um dos, digamos, vilões das alergias em boa parte do Brasil. Não é que lá no Nordeste, ou Norte do estado, ou Norte do país, ou Centro-Oeste, Sudeste, não tem alérgicos, muito pelo contrário. Só que às vezes a alergia é diferente, às vezes é uma alergia ocular, é uma alergia de pele, além das alergias respiratórias. E a gente vai descobrir isso pelo Brasil, combinado? Agora é o seguinte, vocês já estão vendo as nossas peças por aqui hoje, né? Daqui a pouco a Adriana vai conversar com a gente, vai explicar um pouquinho sobre o mosaico. Ela que é mosaicista de mão cheia, mudou completamente a vida com o trabalho de mosaico e a gente vai entender como essas peças são feitas. E agora eu quero te convidar para a gente entender um pouco mais, já que eu falei dos pets, né? Você sabia que essa questão do cachorro ser o melhor amigo do homem já passou muito além disso? Os pets, os animais, os cães, os gatos são também muito voltados, na atualidade, para tratamentos, para diversos tipos de tratamento de saúde, inclusive, para ajudar muitas pessoas. E é isso que a gente vai conferir agora. Vamos embora? Aqui os cães não são apenas pets, são coterapeutas, parte integrante de um programa revolucionário de terapia assistida por animais. O Instituto Cão Amigo nasceu em 2003 e de lá para cá são muitas visitas proporcionando muito mais do que companhia. Eles transformam. Nos asilos, por exemplo, a gente selecionou algumas idosas com hipertensão e foi aferida a pressão antes da atividade, né, e depois da atividade. Foram 6 idosas, as 6 normalizaram a pressão arterial depois da atividade. Crianças que estão em lares, que perderam suas famílias ou foram retiradas por diversos motivos, elas começam a confiar de volta, né, nas pessoas através dos animais. E olha, os benefícios das interações com os cães vai além do simples carinho. Eles ajudam a liberar a endorfina e a serotonina, os hormônios da felicidade, trazendo um bem-estar imediato. Os animais, eles têm um poder mágico de ajudar as pessoas, né? Pessoas com depressão. Eu acho que assim, é essa realização mesmo, né? De ver a gente ajudar uma pessoa através do amor dos animais, né? É lindo, é muito lindo. O mais interessante é ver, né, todo esse vínculo que a gente consegue criar, né, com as crianças, com os assistidos, gerando um elo de confiança assim, que muitas vezes eles não têm ou perderam, né? O Idefix, a Milka e a Cacau são os mais novos integrantes do Instituto. É gratificante tanto para eles, mas principalmente para nós e também para o cachorrinho. Isso, você vê a felicidade do animalzinho brincando
com os assistidos. Vale muito a pena. É uma terapia, cachorro é uma terapia mesmo. Então, decidi compartilhar um pouco do amor que eles têm com as outras pessoas. E convidamos a todos que têm um amigo pet a considerar se juntar a esta nobre causa. Afinal, a única coisa melhor do que ter um pet é compartilhá-lo com alguém que precisa de um sorriso. Não é necessário ter um animal e não só cães participam. Nós temos gatos também, já tivemos chinchila, coelho, calopsita, mini mouses, galinha. Então, assim, são diversos animais que nós avaliamos, né? E se você quer ser voluntário conosco, você pode fazer todo o processo de seleção, que fazemos 2 vezes ao ano. A gente precisa realmente muito dessa ajuda das pessoas que acabam coordenando a atividade com a gente. Existem diversas ONGs espalhadas pelo Brasil todo que fazem esse tipo de trabalho. E se você tem outro canto do Brasil e você nunca ouviu falar nisso, entre em contato com a ONG Cão Amigo e pega mais informações que eles te ajudam a você levar esse projeto para sua cidade. Olha que legal, bom demais, né? Lares de idosos, lares de crianças e também os hospitais precisam desse afago também dos bichinhos. Fica a dica para vocês. Agora vamos falar de arte. Eu vou apresentar para vocês a Adriana, que mudou a vida dela através do mosaico da arte. Você que é mosaicista. Mosaicista, isso mesmo. Tudo bem, Adriana? Bem-vinda. Obrigada. Muito boa tarde. Eu que Obrigada agradeço. pela tua presença aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu quero dividir com vocês essa história porque você mudou a tua vida. Me conta, o que você fazia? Que ano foi? Eu sei que você fazia algo completamente diferente do que você faz hoje, né? Completamente. Boa tarde. Eu trabalhava numa empresa como gerente, tinha os meus funcionários, uma equipe, né? Coordenava e, de repente, da água para o vinho. Fui demitida, né? Minha mãe ficou doente e aí eu fiz esse curso, né? E onde eu aprendi daí a fazer... Eu já gostava de arte sempre, tá? Até esqueci de falar, Carla. Sempre. Sempre gostou? Com todos os tipos de arte. Mas o mosaico mesmo foi esse curso que eu fiz e que realmente mudou a minha vida. Minha mãe me deixou uns 2 anos depois que eu fui demitida. Então, assim, pude curtir ela bastante, né? A gente pode dizer que foi providencial essa demissão? Totalmente. Depois eu finalizo para falar do meu pai também, tá? Olha aí, ó. Veja, fiz esse curso, aprendi, mas minha mãe faleceu e eu tinha que vender o meu artesanato. Falei, onde eu vou vender? E aí eu fui escolhida para fazer parte da Feira do Largo da Ordem, que hoje eu tenho meu estande de vendas lá, né? E sou muito feliz. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Meu pai ficou doente. Ele hoje está com Alzheimer, né? Então eu cuido dele fazendo meu artesanato em casa. Não precisei mais trabalhar em CLT e tal. Então, assim, foi providencial mesmo. Né? Quer dizer, Deus mostra pra gente caminhos, assim, que a gente não entende. Que nem imagina. E que você, na hora, você fica... Puxa vida, não era isso que eu esperava pra minha vida, né? E, de repente, você começa a ver que todas... Sim. É como um mosaico a vida da gente. As peças vão se encaixando, vão se juntando. E aí você tem que fazer da tua vida, realmente, você tem que mudar totalmente o que você fazia da água para o vinho, mas hoje eu me encontrei e eu não me vejo fazendo outra coisa. Muito feliz com o meu trabalho. Gente, o mosaico é um processo, é um trabalho que existe há centenas de anos, surgiu na Europa, mas o trabalho de mosaico, ele pode ser feito de várias maneiras e você faz uma das mais difíceis, na minha opinião. Por quê? Porque você pega o vidro, ela pinta o vidro, espera a secagem, corta o vidro, quer dizer, todo um processo de trabalho, né? Me conta. Na verdade, assim, quando eu comecei a fazer o curso de mosaico, o que me interessou mesmo foi esse brilho que o vidro dá nas peças, depois a gente vai ver ali. Que é diferente do azulejo quebrado, diferente, né? Do fosco, da pastilha que é fosca, enfim. E quando eu cheguei para fazer a aula, a professora, mas você já quer começar no vidro? Eu falei, quero. E a primeira peça que eu fiz foi uma Santa Ceia, que para ela, a professora, foi um desafio também, né? Sim. Não é essa estilizada que eu trouxe hoje, é uma outra, mas... E ali eu comecei a desenvolver e sempre gostei também de obras sacras, né? Minha mãe também, porque nessa época ela estava viva, né? Então ela fazia parte do processo. Mas realmente o vidro, ele é mais complicado de trabalhar. Mas eu acho que eu dominei isso de uma forma assim que é Deus, né? Você está pintando, você está cortando e... Eu sempre digo também, né, que eu corto o vidro e ele me corta. Porque faz parte, né, Ela tem algumas cicatrizes ali na mão, né? Mas eu acho que
é isso. Eu acho que é fazer com amor, fazer com gosto, né? E atender a necessidade do meu cliente, que é o que mais importa, né? Nós, aqui em Curitiba, a gente está ao vivo para todo o Brasil, mas só para que você entenda, aqui na nossa região tem uma feira chamada Feira do Largo da Ordem, né? Que é uma feira gigantesca que corta várias ruas do centro de Curitiba, que ela acontece nos domingos. E as ruas ficam fechadas, né, para o acontecimento dessa feira, e uma feira toda voltada ao artesanato. Existem artesãos de diversas técnicas, fazem absolutamente tudo. Muitos deles já vieram aqui no programa, como a Adriana. E o mosaico é um sucesso, porque você tem as suas peças prontas, mas você também atende o pessoal que às vezes quer fazer uma encomenda. Eu queria uma imagem assim, eu queria de repente, uma paisagem ou algo do gênero. Então, você faz exatamente como o cliente quer. Sim, e uma coisa que é bem interessante nesse processo também, é o cliente que traz, às vezes, a ideia e ele vira sucesso. Por exemplo, uma plaquinha que eu tenho aqui, foi a cliente que falou, eu quero assim, 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 eu fiz para ela, fotografei. Nesse Espírito Santo aqui. Coloquei no meu Instagram e hoje é sucesso total. Então, assim, o cliente traz, a gente tem que saber ouvir o nosso cliente. E também tem as peças carro-chefe, né, que eu tenho, que é o tampo giratório, que a gente já vai Vamos ver? Vamos lá. Vamos chegar aqui, ó. Vem cá. Vamos ficar em pé pra gente mostrar pra vocês. Olha que legal. Esse daqui é o tampo giratório. Esse daqui, ó, pra você colocar na mesa, pra você servir, né? Enfim, ela faz de vários tamanhos, vários né? tamanhos. Aqui eu tenho um de 40 centímetros, mas eu faço até 90 centímetros para todos os tipos de mesa. Então, mesa redonda, quadrada, retangular, todas as mesas podem usar um tampo giratório. E detalhe, eu tenho esse que é um dos campeões de venda, mas eu posso fazer outras cores também, né? E daí você faz uma espécie de quase um perolado, né? Uma madrepérola. Um travertino, né? Lindo, lindo. Depois passa o rejunte, aí tem todos os detalhes, né, gente? De fazer... Você vem ensinar, gente? Vem. Eba! Trazer, ela vai ensinar. Vamos marcar, então. Já vamos colocar na nossa agenda aqui para que você possa vir ensinar. Agora, esta Santa Ceia é maravilhosa. Eu não vou nem encostar, vou ficar só do lado aqui. Ó, veja, maravilhosa. Essa, Carla, eu faço assim. Eu corto a roupinha deles primeiro, né? Que tem que cortar, fazer todo o corte. E depois eu pinto o vidro e você colo. Pinta depois que você corta. Sim. Para daí fazer os nuances, né? Veja ali, ó, o Jesus... E depois tem que colocar os cabelinhos, né? Nossa, é um trabalho minucioso. Sim. Aí você faz toda a borda, né? Você veja que eu uso um brilhozinho, né? Um brilho na peça, que ele fica meio dourado também. Meio dourado, né? Nossa, é muito bonito mesmo. E aqui, gente, eu queria mostrar pra vocês. Olha, esse aqui é uma caixa. Uma caixa de MDF. Até aí tudo bem, né? Mas olha o tampo que ela fez pra caixa, que coisa mais linda. O amor perfeito, que isso lembra muito a minha mãe, né? Nós tínhamos um jardim muito cheio de amor perfeito e um dia ela me deu um desafio. Ela falou, por que você não faz o amor perfeito? Ai, que Tanto linda. Que hoje ele está na minha logomarca, né? Porque... É a tua logo, a florzinha pra lembrar dela. E aqui você pintou a flor conforme a flor mesmo, né? Você fez toda a pintura. Faço todo Primeiro nuance, você cortou o vidro aqui. Corto o vidro, faço o nuance da pintura, espero secar, colo, né? E aí tem a parte do rejunte, né? Que eu sempre digo que é a parte mais importante. É a parte mais demorada também, porque você tem que passar uma vez, duas, três, até ficar lisinho. Lisinho e assim, rente a estrutura. Ele não fica alto, né? Não tem essa altura, essa diferença. Gente, que trabalho lindo! E agora, olha, para você que tá na dúvida e tá pensando, vem aqui do meu lado. O que você diria para quem quer mudar a vida e viver da sua arte? Mude, mas mude cedo, né? Porque quando aconteceu comigo, eu já tinha trabalhado em poucas empresas, assim, mas a arte, gente, ela muda totalmente a vida da pessoa. Totalmente. Então, assim, não tenha medo de mudar, né? Porque no começo, para mim, era como que eu vou sair de uma gerência e vou trabalhar numa feira? Você era gerente de uma construtora, é isso? Sim, sim. Então, eu tinha uma equipe, tudo. É totalmente diferente, né? Aí você vai vender artesanato, aí tem aquelas pessoas que têm aquela discriminação, né? Você trabalha ou só faz artesanato, né? Já ouviu falar disso? Exatamente. E aí você vai pra feira, o pessoal às vezes não valoriza o teu trabalho, mas hoje eu, graças a Deus, posso dizer que os meus clientes, além deles me indicarem também, né? O meu trabalho é muito bem indicado. E eu acho que isso é importante também, assim, você fazer o que você gosta. Quando você faz o que você gosta, você não trabalha, né?
você literalmente se diverte. Me divirto. Ai, que coisa boa, Adriana. Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui. Foi um prazer te receber. Eu vou pro intervalo com ela e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Não saia daí. Obrigada, querida. Estamos de volta com imagens de Francisco Beltrão, fica no sudoeste aqui do Paraná. A cidade foi fundada por descendentes de italianos, alemães, tem vários roteiros aí ligados à natureza, muitas trilhas, muitos passeios e principalmente turismo religioso, viu, gente? Que é feito todo lá no alto do morro, o Morro do Calvário, que atrai turistas o ano todo, um lugar lindíssimo aí. Para você que não conhece, fica a nossa dica, tá? Gente, eu preciso dividir uma história com vocês. Uma família que... Eles são lá de Jandaia do Sul, tá? E essa família resolveu que queria mudar um pouco a alimentação do filho, trazer algo mais natural. E aí eles tiveram uma ideia, desidratar frutas. Olha que interessante. Aí a nossa repórter, Luciana Macedo, foi lá conferir essa história e traz para você uma dica muito legal de empreendedorismo e de saúde. Olha só. A produção de frutas desidratadas foi uma alternativa para complementar a renda familiar que a Elisângela e o Marcos encontraram. O casal mora em Jandaia do Sul, município da região noroeste do Paraná. Há 2 anos, eles iniciaram um negócio que é o único da região no sítio onde mora. E ele surgiu de uma simples vontade de oferecer uma alternativa saudável de alimentação para o filho do casal. Ia ser o aniversário dele, e aí queria que fizesse um docinho de fruta e tal. Não deu, porque precisa de uma preparação para tudo isso. E aí a minha sogra chegou em mim e me ofereceu o curso. E foi a partir daí que eu comecei a produzir, comecei a fazer para casa. E aí começou, você não vai fazer para vender? Você faz para vender? Se você fizer, eu quero. E foi aí que a gente viu a possibilidade de se tornar um negócio, né? A desidratação nada mais é do que retirar a água das frutas, preservando o sabor e os nutrientes. Um processo que sempre começa com a seleção das frutas, que precisam estar no ponto certo de maturação. Depois, elas são higienizadas e descascadas. Em seguida, são fatiadas, organizadas em bandejas e então colocadas no forno. Dependendo da fruta, o tempo de desidratação leva de 12 a 48 horas. Mas o processo preserva as fibras, vitaminas e minerais. O resultado é um produto sem nenhum aditivo, mas muito nutritivo e saudável. Além das frutas desidratadas, eles também produzem rolinhos de frutas, uma outra alternativa de alimento saudável e que agrega valor ao produto. A gente pode usar suplementos também, né, na desidratação, como a espirulina, como creatina. Então, assim, dá pra gente estar desenvolvendo, né, docinhos, produtos nutritivos e saudáveis com algum tipo de suplementação. A família sempre viveu da agricultura. É da horta que vem a maior parte da renda. Mas com as frutas desidratadas tendo uma boa aceitação, eles estão dedicando mais tempo ao trabalho na agroindústria, que é um exemplo de como é possível empreender na zona rural. A intenção é para o ano que vem nós mesmos produzir algumas frutas nossas. Pegar o mínimo de fruta de fora e produzir aqui na propriedade nossa mesmo. Veio para agregar aí, né, na renda familiar, porque a gente é da agricultura, então isso ajudou a gente também, né, a aumentar a renda familiar. Viu só que legal? Trabalho muito, muito fofo, muito dedicado, né, à saúde das pessoas e principalmente trazendo renda, né, para a agricultura familiar também. Muito legal. Então a gente dividindo essa história com vocês, agradecendo a Luciana mais uma vez. Luciana, faltou as frutinhas aqui, Luciana. Vamos te cobrar na próxima. Bem, agora vamos falar, sabe do quê? Da tal da alergia. Amanhã é um dia
todo voltado a isso, o Dia Nacional, gente, da prevenção da alergia. Pelo menos 25% da população brasileira é alérgica. E eu tô aqui com o Dr. Felipe Steiner, que é do Hospital Paranaense de Otorrinolaringologia, o IPO, aqui da nossa cidade. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Carla, pelo convite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem, pra gente iniciar, alérgicos, né? A gente estava conversando aqui antes de entrar aqui no ar mesmo, e o senhor me contou que Curitiba está no top 3, mas qual que é a capital mais alérgica do Brasil? A capital mais alérgica do Brasil é Salvador. Muita gente não imagina isso, né? Mas isso é por conta da vegetação da cidade e do clima das cidades do Nordeste, que tem um período de chuva e tem um período mais seco, em que, por conta da proximidade com o mar, tem muito vento. E o vento leva o pólen de gramíneas pode voar por até 50 quilômetros de distância. Então, não tem, lá em Salvador, ou nas cidades do Nordeste em geral, não tem como escapar do pólen. Daí o pólen causa muita rinite alérgica, mas também causa conjuntivite alérgica, aquela coceira no olho. Então, é um sintoma bem prevalente lá no Nordeste. Porque aqui no Sul a gente tem essa questão da rinite, né? A questão respiratória é terrível, mas daí pra lá, por exemplo, a questão ocular é maior também. Tem mais questão ocular, mas também tem muita rinite alérgica, que é a doença alérgica mais comum, é a rinite, e depois vem a asma, e a conjuntivite alérgica vem depois até da dermatite de contato. Nossa, então quer dizer, cidades brasileiras no geral. Então, quer dizer, no Brasil, por ser um país tropical, a gente vai ter alergia praticamente em todos os estados. Não tem assim... Eu achei que eu ia embora para Salvador, nunca mais ia ter rinite na minha vida. Não é bem assim. Mas depende também de você, tá? Porque a alergia, cada pessoa é de um jeito, né? Então, se você tem uma alergia a pólen, essas cidades do Nordeste realmente vai ficar mais complicado para você. Caso você não tenha alergia a pólen, aí você não vai ter grandes problemas. E se você tem uma alergia, por exemplo, a ácaro, lá junta menos. Se você tem uma rinite não alérgica por causa de mudanças de temperatura, lá como você tem uma temperatura mais estável, você vai estar melhor. Então depende do que causa a tua rinite, a tua alergia. Aí depende, alguns lugares é melhor para viver e outros não. Entendi. Agora me diz uma coisa, essa questão das alergias, elas têm uma idade? Porque a gente percebe muito crianças com muitas alergias, depois um período meio que dá aquela acalmada, depois volta na idade mais madura. É muito de idade também ou não? Excelente pergunta, tá? Em primeiro lugar, a alergia, a gente chama de tem um pico bimodal. Na infância, logo nos primeiros anos de vida, após os 2 anos, entre os 2 e 4, 5 anos, e também tem na 4ª década de vida. Mas uma alergia, ela pode surgir em qualquer momento da vida, mesmo até para substâncias que você já foi exposta e não representou alergia, em algum momento da vida você pode apresentar. Isso serve tanto para alérgenos como pólen, mofo, ácaro, até para medicações que você já tomou e não teve alergia, um dia você pode ter. A chance é pequena, mas isso pode acontecer. E essa questão alérgica, ela está muito ligada, por exemplo, à dermatite de contato. A gente fala muito de pessoas que têm alergia ou a ácaro, ou às vezes aquele travesseiro que está há anos ali em cima daquela cama, que a gente sabe que não pode, que tem que trocar o travesseiro. A roupa de cama tem que estar sempre trocando também, limpar o colchão. Como é que funciona isso para quem tem essa questão ligada à pele? O ácaro, ele é difícil de tratar. Em primeiro lugar, ele é microscópico, é um bichinho microscópico que a gente não consegue enxergar, e ele fica na poeira e fica em tecidos, né? Então, o que mata o ácaro é o calor e o tempo seco. Você deveria lavar a roupa de cama semanalmente e uma temperatura até acima de 55 graus a água para matar o ácaro. E deixar no sol também ajuda bastante. É difícil deixar o colchão no sol e o ácaro adora ficar no colchão. Então, usar capa anti-ácaro no colchão é muito bom também. Outra dica para quem tem problema com ácaro é não usar vassoura em casa. Preferir passar um pano úmido. E se for usar um aspirador com filtro anti-ácaro. Se não tiver o filtro anti-ácaro no aspirador, ele vai estar jogando o ácaro no ar e daí você vai ficar mais exposto. Nossa, então piorou tudo. Sim. Então, quer dizer, existem filtros para aspiradores anti-ácaro? Existem. São filtros EPA, o nome, são filtros anti-ácaros, pensando hipoalergênico. Porque se a gente for entender, o aspirador é assim, ele puxa, né, a sujeira de um lado e ele joga aquele vento quente na parte de trás. Então ele faz esse processo, do aspirador, né? Só que um saco normal, se você olhar com o microscópio, as fibras são muito espaçadas e o ácaro passa entre elas. Então tem que ser o ácaro lá voando. Tem que ter um filtro especial para evitar que o ácaro fique voando. Daí. Gente, olha só o que a gente descobre conversando com o otorrinolaringologista. Impressionante. Doutora, agora vamos falar de bicho. Porque eu
sou, assim, eu sou cachorreira, sou gateira, adoro bicho, não posso ver, já tô abraçando e beijando e apertando. Só que eu sou alérgica aos tais dos bichinhos, né? Eu começo a levantar bolhas na minha pele e a coceira é imediata, né? Aí uma dermatite de contato. Para quem tá vivendo isso, ou para quem é alérgico assim como eu, né, nos bichinhos, ou pensar, não, alergia do pelo, né? É o pelo do gato, é o pelo do cachorro. Na verdade, não. Não é bem assim. É um conceito que quase todo mundo tem, que a gente tem alergia ao pelo, daí corta o pelo para dar menos alergia, tá errado. A gente tem alergia, em primeiro lugar, a gente tem alergia já à saliva do bichinho. Então, o cachorro que adora lamber o dono, se você é alérgico, vai fazer uma dermatite de contato onde foi a lambida. E a principal alergia é a descamação da pele do bichinho. Então, não adianta cortar o pelo, não adianta ter aquele gato que é careca, que ele vai dar alergia do mesmo jeito, então, se você é alérgico. A escamação da pele do bichinho, então, é que dá alergia. Isso mesmo. E como é que trata isso? Bom, em primeiro lugar, você tem que consultar um médico e fazer exames de alergia para saber o que você é alérgico, que né? Tá causando, não adianta eu comprar o filtro do aspirador, comprar uma capa antiácaro e a minha alergia ser a mofo. Entendi. Né? Então, fazer o teste alérgico e daí seguir as orientações de cuidados para evitar a exposição ao agente que te faz alergia. E daí também com o médico, ele vai pegar a tua história, ver os teus sintomas e daí fazer a medicação mais adequada. E medicação para alergia, a gente volta para aquele conceito que cada pessoa é de um jeito. A gente tem inúmeras medicações para alergia. E alguns pacientes respondem melhor a uma, outros pacientes respondem melhor a outra. Então a gente tem que ter a ideia que o tratamento é tentar uma medicação, esperar alguns dias, avaliar a resposta, aquela tentativa e erro, ajustar a dose ou trocar a medicação. E lembrar que o paciente sempre me pergunta se a alergia tem cura. Em geral, não tem. A alergia tem controle. A gente faz a medicação para controlar os sintomas de alergia. A maior parte dos pacientes alérgicos a gente consegue fazer medicação por 1 ou 2 meses e consegue ficar um bom tempo sem precisar. Os pacientes mais graves daí têm a fazer a medicação de uso contínuo. Existe um tipo de tratamento que tem um potencial para cura, que é a imunoterapia, que são as vacinas, caso alguém já tenha ouvido falar. Mas a vacina a gente tem que ir com muito cuidado, porque não é um tratamento que funciona em todo mundo. É um tratamento longo, de 3 a 5 anos, não basta ser uma dose só. E um tratamento caro. Então, ele é reservado mais para casos graves, casos que a gente precisa usar medicação constantemente. E totalmente particular. Sim. Você compra a medicação por mês e vai usando. Nossa, então aí não dá, né, gente? Aí fica pesado, né? A não ser que a pessoa esteja numa situação... muito caro, mas na realidade do país a gente sabe que muitas pessoas não têm a condição. Não é um tratamento no SUS, não existe. E não é uma certeza de que vai funcionar. Entendi. Então a gente reserva para os quadros mais graves a tentativa. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Né? Esclareceu um monte de coisa interessante, um monte de dúvida e principalmente deu várias dicas aí pra gente poder se proteger um pouco mais das nossas alergias diárias, né? Agora é o seguinte, o Dia das Mães está chegando. Você já comprou o presente da sua mãe? Ah, mas eu não tenho mais a minha mãe. Mas eu tenho certeza que tem alguém na sua família que representa essa figura materna que também merece um belo presente. Vocês sabiam, gente, que essa é uma das épocas mais importantes para a economia do nosso país? Sim, o lucro previsto em todo o Brasil é de mais de 13 bilhões de reais no Dia das Mães. Olha só. À medida que o Dia das Mães se aproxima, os comerciantes se preparam para um dos períodos mais lucrativos do varejo, ficando atrás apenas do Natal. O Dia das Mães é bem importante, principalmente para o nosso segmento, né, que é vestuário. Então, é uma data que a gente sempre espera, que a gente se prepara com antecedência e que agora a gente está com uma expectativa grande para os próximos dias. As campanhas, em média de 6 meses, elas já são pensadas, o tipo de produto que vai ser exposto nessa época, né, as cores que são as tendências do ano. Então, sempre existe sim uma preparação e a gente deixa tudo pronto para que essa data seja mais prático e mais simples possível. A data é tão importante para o comércio que promete movimentar bilhões. Mais de 13 bilhões de reais em todo o Brasil e 833,41 milhões de reais só no Paraná. Então, realmente é algo bastante significativo, né, e que tende assim a ter uma grande repercussão para o nosso comércio. Perfume, cosméticos, roupas, calçados, bolsas, joias, são tantas opções que muitos ainda têm dúvida
na hora de comprar o presente. Ainda tô na dúvida, vim aqui dar uma namorada no shopping para ver se encontro. Minha mãe gosta muito de perfume e de calçado, eu acho que esse ano eu vou de calçado. Vim passear no shopping, entrei aqui, vi que tem umas coisas interessantes e vim fazer uma pesquisa em perfumes pro Dia das Mães. E vai dar perfume. Vai ser perfume. Uma pesquisa recente da FEComércio Paraná revelou que quase 72% dos paranaenses planejam presentear as mães. Porém, esse ano o ticket médio do presente caiu um pouquinho. A maioria, 36,1%, vão presentear até R$100. Né? Teve uma pequena queda no ticket médio, que esse ano está em R$140,40, mas foi um ligeiro decréscimo de 2%. Então, o que compensou, né, no número de pessoas que vão presentear. Outro detalhe é o crescimento das compras online. Mais de 32% preferem comprar pela internet. E a maioria dos compradores planejam pagar à vista, com o Pix sendo o principal método de pagamento. Além disso, as estratégias de venda incluem oferecer vales presentes e elaborar kits de produtos. Tá vindo muito lançamento, muitas promoção, né? A expectativa é bem mais que o ano passado. Tem promoção? Vale a pena passar aqui na loja? Então? Vale, temos promoção, temos parcelamento, temos brinde. Fazemos qualquer negócio. O importante é deixar a mãe feliz, né, gente? Mãe feliz é família feliz. Aprendam isso, viu? Não irrita sua mãe, não, tá? Dia das Mães está chegando, vamos deixar ela feliz. É a Semana das Mães. A gente todo dia pode fazer uma surpresinha para elas, tá? Eu, como uma boa mãe, né, digo isso. Mãe feliz é família feliz. Agora é o seguinte, deixa eu dividir com vocês uma história muito legal. Sustentabilidade e solidariedade. O que antes eram apenas 2 mulheres fazendo máscaras no meio da pandemia, virou o quê? 50 voluntárias trabalhando com retalhos de tecidos e fazendo outros produtos, fazendo outras peças, tudo para ajudar quem mais precisa. Eu apresento para vocês, gente, Retalhos e Nós. Eu estou aqui com a Jaqueline Alessi Canto, que é vice-presidente da Retalhos e Nós, e a Shirley Salmória, que é presidente do projeto. E elas trouxeram peças lindas, bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. E aqui, para começar, uma capinha de almofada. Olha que coisa mais fofa! Toda feita de... É soft, né? É soft. É soft. São pedacinhos de tecido e que vocês fazem muitas peças interessantes. Olha aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Ah, esse aqui é o famoso cheirinho de neném, ó. Já é um brinquedinho, já é o cheirinho do neném, para a criança poder levar junto, onde for. Que coisa mais fofa. Como é que surgiu isso, meninas? Me contem. A Retalho surgiu na pandemia, tá? Quando nós vimos a necessidade de fazer máscaras para ajudar, né? Aí fomos pedindo para as pessoas, as lojas fecharam e nós pegamos e o que as lojas fazem com tecido que não usam? O que as indústrias, né? E fomos atrás. Aí começamos a receber retalhos que vimos que não daria só para fazer máscara. Aí nós começamos a fazer touca para morador de rua, mantinhas. Olha a touquinha, sabe? gente. E aí foram agregando mais voluntárias e nós conseguimos fazer muito mais coisas, né? Cada uma tem a sua criatividade, então saem coisas lindas. Sapatinho, mantinha de bebê, traponecas, trapo-ursos. O que tu imaginar nós fazemos. Eu tô amando isso daqui, porque é uma peça mais linda do que a outra. E daí, como é que foi essa junção de vocês? Vocês já se conheciam? Vocês são parentes? Me contem, né? Essa história de encontros, né? Nós ficamos amigas na Retalhos. Porque eu fui convidada como voluntária para trabalhar e nós estamos formando a nossa associação, que em breve vai sair do papel. E eu resolvi ajudar como uma vice-presidente e trabalho também no dia a dia na Retalhos, confeccionando diversas peças, que a gente tem um ateliê de costura e as voluntárias que não vão no ateliê, elas trabalham nas suas casas. Elas se reúnem normalmente 1 vez, 2 por semana. Então, nós temos diversos grupos de voluntárias que se reúnem, tomam um café, se divertem, trabalham, bordam, fazem tricô, crochê,
porque a criatividade é maravilhosa. Você não pode imaginar. E vocês fazem essas peças aqui? Aqui no caso, vocês recebem a doação da lã? A doação da lã. Ai, gente, daí aquela voluntária que gosta de tricotar, isso tudo é a imaginação dela. Gente, ela vai juntando os pedacinhos de lã e vai montando. Assim como as voluntárias que recebem os tecidos. Elas vão juntando os pedacinhos de tecido e fazendo peças incríveis. Nós temos de tip-top, manta, edredom, aqueles mijãozinhos para criança, blusinha, traponecas. Ai, gente, que coisa mais fofa. Olha, e tudo feito aqui, ó, soft, tem jeans, tem vários tipos de tecido no mesmo produto. E vocês, como é que funciona o trabalho para vocês ajudarem as pessoas que precisam? Por exemplo, vocês estão fazendo várias peças, vocês fazem essa entrega, vocês contam com outras ONGs, outros ajudantes ou voluntários para fazer essas entregas? Como é que funciona isso? Nós entregamos só para as ONGs. Hoje nós temos em torno de 20 ONGs que nós fazemos a entrega mensal. Né? Para tu ter uma ideia, nós temos 3 anos, nós já entregamos para 80 mil pessoas. 80 mil pessoas? As nossas doações, elas estão em torno de 40 mil doações no total e 16 mil itens costurados. E me diz uma coisa, o que vocês precisam hoje? Vocês continuam precisando de voluntários, por exemplo, para fazer a costura, para fazer ali os bordados ou para fazer as peças e doações? Como é que funciona isso? Nós precisamos hoje muito de voluntárias, porque nós temos recebido, graças a Deus, muitas doações, né? E precisamos de voluntárias para costura. Então, a voluntária nossa, que nem a Jaqueline falou, ou ela costura em casa, né? Ou ela passa no estoque, pega os retalhos, costura em casa. Ou senão, ela pode ir no nosso ateliê. E todas essas peças que vocês veem, é tudo doação. Nós só trabalhamos com doação. Então, vocês recebem essas doações de indústrias, de fábricas, às vezes até de lojas, de pedacinhos de retalho e fazem essas outras peças para ajudar as pessoas. A gente recebe esses retalhos que iriam para o lixo, né? A maioria. E daí nós fazemos uma seleção no nosso ateliê e as voluntárias pegam os retalhos, né, no ateliê e nós temos uma vez por mês a nossa reunião mensal. Nessa reunião mensal, a gente leva diversos retalhos, aviamentos, e elas ali selecionam o que cada uma quer. E daí, ou elas trabalham no ateliê, ou elas trabalham em casa. Quem tem máquina, né? E depende do que cada uma quer fazer. Nós temos voluntárias que gostam só de fazer ecobags, nós temos voluntárias que gostam só de fazer tip-top, voluntárias que gostam de fazer traponeca, voluntárias que gostam de fazer manta. Eu nunca tinha ouvido falar no termo traponeca. É feito de trapinhos, né? De pedacinhos de trapo, né? As bonequinhas e os bonequinhos. Olha, tem bolinha, gente. Olha que coisa mais fofa para bebê. Isso daqui é muito legal, né? A criança consegue brincar e consegue jogar ao mesmo tempo. Gente, que trabalho lindo. Então, para quem está nos assistindo e de repente quer saber mais sobre esse projeto, o arroba delas está aqui embaixo. A pessoa já vai colocar aqui, ó, @retalhos e nós. E vocês podem entrar em contato para tirar mais informações, para saber como é que funciona. De repente, tem alguém em outro canto do Brasil que quer também, né, iniciar um projeto assim, levar o projeto para esse cantinho, né? Tá aí a dica. Meninas, muitíssimo obrigada. Foi um prazer recebê-las aqui. E passem para quem está em casa, né? Eu acho que o começo pode ser difícil, mas tudo tem que ter um começo, né? Tudo. Com certeza, porque às vezes a voluntária chega e diz assim, eu não sei costurar, mas sabe cortar? Então tu nos ajuda. Né? É tudo realmente... E nós falamos assim, ó, quando chegar, não sei o que vou fazer, né? Costura o que o teu coração quer. Olha isso. E a gente convida, né, todas as pessoas que tenham vontade de participar desse trabalho, de conhecer o trabalho, principalmente, porque é um trabalho muito gratificante. Nós temos diversas pessoas que estavam em depressão, pessoas que sofreram violência doméstica e hoje elas só agradecem esse trabalho, porque é um trabalho assim do coração. É um trabalho assim extremamente gratificante. Vocês não podem imaginar o que é ver o olhinho dessas crianças, dessas pessoas recebendo essas doações, que tudo iria para o lixo. Inclusive até o recheio da boneca é pedacinho de tecido.
Olha, gente, tudo isso é reaproveitado, tudo que poderia estar na natureza, né? Ocupando um espaço que não é do tecido, agora está em boas mãos. Mãos de crianças, né? Mãos de crianças que estão em lares, aguardando aí um período de adoção ou que foram retiradas de famílias por conta da violência e são agraciadas com essas coisas fofas aqui. Muitíssimo obrigada, viu? Nós que Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito essa oportunidade da gente estar transmitindo o nosso trabalho. A gente é que agradece. Vamos para o intervalo rapidinho? Rapidinho intervalo e eu volto já com muito mais no Sai Daí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta agora com uma polêmica. Você mora em condomínio? Casa ou apartamento? Como é que funciona ali as regras para os bichos no condomínio? Sejam gatos, cachorros, pássaros, qualquer pet que exista num condomínio. Você sabe como funciona tudo isso? Quais são os direitos e deveres de quem é dono de bicho e de quem não tem animais nos condomínios? Vamos entender um pouco mais? Eu vou conversar com ela que entende tudo, que é a Cleo Lotti, que ela tá falando direto de São Paulo com a gente. Além de síndica, ela é advogada especialista em condomínios. Tudo bem? Cleo, bem-vinda, muito boa tarde. Ei, Carla, boa tarde a todos. Que programa delicioso, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, querida. Me diz uma coisa, você que é síndica, você mora em condomínio, você é especialista no assunto, é uma briga geral quando tem uma pessoa que se incomoda com o latido do cachorro, com o miado do gato? Como é que funciona isso na prática? Realmente é uma complicação, porque tem sempre quem ama demais e quem não gosta muito, né? Mas aí tem que buscar sempre o equilíbrio. Quem ama tem que respeitar quem não gosta e quem não gosta tem que respeitar quem ama, né? E me diz uma coisa, existe alguma lei que fale sobre essa questão? Porque eu sei que cada condomínio tem as suas regras, né? Tem ali as suas leis particulares, mas tem alguma regra que diga que o cachorro ali não pode sair de dentro do apartamento, ou de dentro da casa depois de um certo horário? Ou que você não pode passear em qualquer ambiente com o cão ou com o gato? Ou de repente que você não pode deixar a porta aberta e o bicho livre por aí, andando em qualquer canto? Me conta. Na verdade existe a lei federal, a própria Constituição Federal, ela garante a toda pessoa ter o seu bichinho de estimação em casa. Então, não existe, por exemplo, mesmo que eu não goste, eu sendo síndica, eu não existe convenção que proíba a permanência ou a criação de animais de porte, de pequeno, médio, grande porte, não importa. O que o condomínio pode fazer nesse caso conciliar, estipular regras para que garanta a boa convivência de todos, né? Tanto dos animais quanto dos humanos. Certo. E você já passou por algum perrengue, assim, uma situação que você possa comentar com a gente, difícil, com alguma situação? Eu imagino que é o que mais tem, síndico tem uma vida agitada, né? Muitas. Inclusive, em apartamentos, geralmente o problema é barulho. Então, as pessoas reclamam muito de barulho. Quando é gato, a unhinha do gato no chão incomoda o morador de baixo. Quando é cachorro, o cachorro late muito. Mas todo mundo sabe que cachorro late, gato mia, passarinho, né? Canta. Aí tem que ter esse senso aí de responsabilidade, de tolerância. Geralmente, o regimento interno, ele disciplina a questão de, por exemplo, onde eles podem ir, onde eles não podem ir. Mas o que mais dá problema, para você ter uma ideia, são os condomínios de casa. Porque aí é mais liberal, é mais aberto. Geralmente a casa tem um espaço dela. Só que muitos moradores confundem o espaço, o quintal dela, com a área comum inteira. Aí é muito normal esquecer o portão aberto. Aí o bichinho foge, dá aquela complicação, né? Principalmente se o cachorro for grande. Às vezes o cachorro não faz nada, mas a gente se assusta, né?
Cachorro grande tem que estar com coleira e não pode ficar sozinho circulando no condomínio. Esse é o maior problema. Certo, então olha, eu que já achava que o problema era com o apartamento, quem mora em apartamento já está assumindo, né, essa questão do ser tolerante, né, com quem tem bicho. Agora eu não sabia que as casas de condomínio ainda tinham mais problemas, então bom saber, viu, gente? Dica boa, dica que a gente compartilha com vocês. Querida, muito obrigada pela tua presença aqui, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Quando vier a Curitiba, venha para o nosso estúdio aqui, tá bom? Com o maior prazer, estou sempre à disposição aqui. Eu tenho cachorro, gato e ainda passarinho. Aí você imagina, né? Cachorro, gato e passarinho. Eu falo. Late, mia e canta, né? Mas todo mundo em harmonia. Eu acho que isso é o mais importante. É isso aí, Carla. Obrigada, querida. Um beijo grande pra você. Até mais. Viu só que legal, gente? Então, se você vai morar em condomínio ou está pretendendo se mudar para um condomínio, já vai preparada, porque os bichinhos, eles estão por lá e eles também têm os seus direitos, assim como você. Muito bem, vamos conversar com o Odilon Araújo. Bem-vindo, boa tarde, Odilon. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos acompanham. Seguimos com as notícias de hoje, claro, sempre falando do que está acontecendo no extremo sul do Brasil. Seguimos acompanhando, né? São números muito tristes aí, o pior registro de toda a história, né, do Rio Grande do Sul, o pior evento climático por lá já registrado. E a gente começa trazendo os destaques e uma atualização, né? Já são 83 mortes confirmadas no estado, pelo menos 100 pessoas desaparecidas, quer dizer, uma atenção muito grande aí do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil. Muitos estragos, são 364 municípios, dos 496 municípios de Porto Alegre. No mínimo, 364 de alguma forma foram atingidos pelas chuvas aí que duram uma semana. O governo federal já reconheceu o estado de calamidade pública para 336 municípios do Rio Grande do Sul, consequência aí das fortes chuvas na região, né, que deixaram dezenas de mortos, esses 83 mortos que eu citei, e mais de 100 desaparecidos. O estado está enfrentando realmente o pior, o mais trágico evento climático aí de toda a história do Rio Grande do Sul. A gente acompanha os estragos nas pequenas cidades, em Porto Alegre, a maior cidade, nos grandes centros também. Infelizmente, o impacto, né, da cheia dos rios se alastra aí pelos campos do Rio Grande do Sul, um território que é coberto de muitas planícies, né, e muitos desses rios acabam desaguando ali no Grande Guaíba, o Guaíba que transbordou na última sexta-feira, a gente destacou aqui, chegava a níveis históricos, né? Mas ele superou a marca histórica de 1941, na época atingiu 4,76 metros, atingiu neste domingo esse maior número, né? 5,33 metros. Registros dessa segunda-feira apontam que houve uma pequena baixa no nível para 5,26 metros, mas jamais antes, né, chegou a níveis tão altos assim e tão impressionantes. Bom, o governo federal, o Congresso, prepara um orçamento de guerra nesse momento para o Rio Grande do Sul. Diferentemente do estado de emergência, o estado de calamidade oficializa a maior gravidade de crise como um problema que o estado ou a prefeitura não conseguem resolver, né, precisam de ajuda. O que exige esse apoio do governo federal, né, para os municípios também. E eles podem solicitar verbas para ações emergenciais que possam reestruturar tantas e tantas áreas afetadas. De acordo com a previsão do tempo, infelizmente não há prognósticos tão positivos, né? O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais segue com muitos riscos para essa semana em todo o estado. Mesmo que a previsão indique aí um pouquinho de alívio para esses próximos 2 dias, né? A partir de quarta-feira pode chover muito no estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, a situação que já é muito preocupante, sobretudo nessa região do Guaíba, aí, o Vale do Taquari e tudo, ela pode piorar. Então é uma situação muito complicada. E no domingo, o Papa Francisco dedicou uma parte da oração dele à população do estado do Rio Grande do Sul. Eu queria que vocês acompanhassem com a gente. Vamos ver. Assicuro la mia preghiera per la popolazione dello Stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, colpite da grande inondazione. Il Signore accolga i defunti, conforti i familiari e quanti hanno dovuto lasciare le loro case.
Bom, há uma ação conjunta, não apenas de todas as forças da Defesa Civil no Rio Grande do Sul, mas de vários outros estados, né, estão aliadas aí a esse trabalho. E os bombeiros e policiais militares do Paraná, só eles já resgataram por lá 800 pessoas, né? 34 bombeiros militares paranaenses, com apoio de embarcações e um helicóptero, estão trabalhando, né, nas forças aí para tentar localizar novas vítimas, né, em vários municípios, entre eles o município de Lajeado. A força-tarefa fica no estado enquanto durar a situação de calamidade pública, em apoio ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul. O governo do Paraná hoje está enviando 6 caminhões com ajuda humanitária. Doações da população de Curitiba, da Grande Curitiba, de outros municípios do Paraná. Também doações da Sanepar, também doações da Defesa Civil. Uma ajuda importantíssima que daqui a pouquinho está deixando a cidade de Curitiba. Acompanhe a reportagem. Nos barracões da Defesa Civil em Curitiba, tempos de correria. As doações dos paranaenses ao povo do Rio Grande do Sul chegaram e em larga escala por todo o fim de semana. Pela manhã, o trabalho foi embarcar toda esta carga. Só da capital estão partindo 4 caminhões baús e 2 carretas cheias, com 800 colchões, 800 kits dormitório, cada um com travesseiro, cobertor, lençol. Estas doações da Defesa Civil do Estado do Paraná. Também foram embarcadas 1.500 caixas d'água doadas pela Sanepar e 27 toneladas de alimentos não perecíveis, itens básicos de higiene e limpeza, doações feitas pela população do estado. O coordenador da Defesa Civil do Paraná, Fernando Schuning, explicou que também hoje estão partindo do Paraná, das cidades de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Londrina, outros carregamentos. Um total estimado, apenas nesta segunda-feira, dia do embarque da primeira remessa, de 190 toneladas de doações feitas pelo povo do Paraná. Olha, assim, dos 4 anos que eu estou à frente da Defesa Civil, com certeza é a maior arrecadação em donativos feitos no estado do Paraná para atender esse pessoal. E, obviamente, para isso nós temos que organizar toda uma logística e uma base para apoio, né? Está sendo montado no Rio Grande do Sul para a distribuição desses itens. No fim da manhã, a primeira-dama do estado acompanhou os trabalhos finais da Defesa Civil antes da partida com destino ao Rio Grande do Sul e fez um agradecimento pela solidariedade do povo do Paraná. Hoje, acompanhando aqui os resultados dessa campanha, eu fico muito, muito feliz. Isso demonstra que o povo paranaense é solidário. O comboio da Defesa Civil, que está deixando Curitiba agora no início da tarde, terá pela frente um percurso aí de quase 800 quilômetros até a cidade de Santa Cruz do Sul, onde lá no Rio Grande a Defesa Civil do Estado organizou um centro de distribuição. A partir daquele ponto, então, as doações vindas do Paraná e também de outros estados brasileiros serão encaminhadas para outras localidades de acordo com a necessidade das vítimas. A estimativa é que a viagem até Santa Cruz do Sul leve aproximadamente 12 horas. Isso se não surgirem novos bloqueios no caminho em consequência das chuvas. O Anderson, policial militar, e o Roberto, bombeiro, têm papel importantíssimo nessa missão humanitária. Vão estar na boleia de 2 dos caminhões, com a tarefa de levar na ponta dos dedos a ajuda aos gaúchos, entregue pelo povo paranaense. É uma responsabilidade grande, esperamos que nessas 11 horas e meia de viagem tudo ocorra bem. Com a graça de Deus, vamos conseguir chegar até o destino. É sempre um orgulho, um prazer para nós estar podendo participar desse tipo de evento, sendo útil aí junto com o povo do Paraná, que sempre é solidário, né? Que sempre é forte nessas campanhas com a questão das doações. Foi apenas o primeiro comboio. Na quarta-feira, mais doações devem ser destinadas ao Rio Grande do Sul, hoje tão sofrido. Eu acho que o mais importante é levar esperança, né? Levar carinho, amor, que eu acho que é o que mais eles estão precisando agora, nesse momento. Bom, para as pessoas que querem ajudar, é importante a gente destacar, as doações podem ser feitas nos quartéis do Corpo de Bombeiros, também na Defesa Civil, no caso de Curitiba, no depósito da Defesa Civil, que fica no bairro Capão da Embuia. É importante também a gente destacar, Carla, que os Correios, por exemplo, estão recebendo doações, isso em agências por todo o país. Para a gente atualizar a situação em Porto Alegre, os voos no aeroporto Salgado Filho estão interrompidos e por tempo indeterminados. Não há condições de operar voos neste momento na cidade de Porto Alegre. Eu repito, é a maior
maior cheia de toda a história na capital gaúcha. A gente também precisa destacar que no Rio Grande do Sul são 443 mil unidades sem energia elétrica nesse momento. Residências, indústrias, estabelecimentos comerciais, granjas, enfim. E nada menos do que 163 trechos de rodovias bloqueadas. É uma situação realmente desesperadora e, infelizmente, a previsão do tempo não indica dias melhores, né, para esta semana. Exato. Uma frente fria deve chegar ao estado, trazendo mais chuva na bacia dos rios ali que cruzam o Rio Grande do Sul, e uma frente fria leva temperaturas mais baixas para tantos e tantos desabrigados neste momento. É o estado mais frio do Brasil. Você imagina, o inverno, isso aqui pra gente, o inverno já é rigoroso, imagina no Rio Grande do Sul, que é o extremo sul. Então, se você quer fazer doação, por favor, doação de roupas para crianças, para adolescentes, para adultos, idosos, roupas de frio, porque a tendência é de que esfrie bastante pelas próximas horas e dias aí, tá? Então, são as próximas semanas que vão dizer o que vai acontecer. A chuva, ela deve continuar, mas aí vem o frio, que piora muito mais a situação. Então, quando você tem uma cheia e você tem uma temperatura mais alta, é uma situação. Agora, com temperaturas baixas, é desesperador, porque não existe mais roupa. Essas pessoas perderam tudo. Elas não têm roupa, elas estão literalmente com a roupa do corpo, né? Então, se você puder fazer essa doação de roupas de frio, também é muito importante para todas as pessoas do Rio Grande do Sul. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço para todo o Rio Grande, a nossa solidariedade, né? Bem falado, Dilon, porque é uma situação que eu nunca vivi isso, eu imagino que você também nunca tenha vivido. É muito triste acompanhar tudo isso. Muito triste. Fica aqui, então, toda a nossa solidariedade, a nossa torcida, né, por dias melhores, também as nossas orações. Assim a gente hoje se despede, né, Carla? Exato. A gente se despede assim, você fica com o restante da nossa programação a partir de agora, agradecendo demais a sua audiência, agradecendo demais a sua presença aqui com a gente, e vamos dividir a nossa fé, vamos dividir o que a gente tem também na nossa casa. Um pouco do alimento que você tem, você pode dividir com quem mais precisa. As roupas que você tem no seu armário, que faz muito tempo que você não usa, vamos dividir com quem mais precisa, porque a situação agora é de abraçar os nossos irmãos gaúchos. Essas imagens que temos aí são de agora a pouco, né? O comboio está saindo agora no início da tarde, então é uma viagem que deve demorar 11 horas e meia, né? Se não houver novos bloqueios, para a chegada da cidade de Santa Cruz do Sul. Muito boa tarde para todos vocês. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.